Fala, estudante! Bem-vindo mais uma vez à nossa plataforma e agora nós vamos falar sobre corpos redondos, tá? Cilindro, cone e esfera. O cilindro, ele é um sólido de revolução de um retângulo. Observe que se eu pegar do centro dessa base de cima até o centro da base de baixo, eu teria a altura do cilindro. Essa medida de cá seria o meu raio da base, que é o R. E aqui também seria o raio da base. Olha lá, ó. Observe que a figura que nós temos aqui é um retângulo. Então, se você rotacionar esse retângulo, gera esse cilindro reto, tá? Se ele for oblíquo, seria um paralelogramo. Oblíquo é você pegar ele aqui e dar uma entortadinha. Bom, o cilindro, ele parece um prisma, não parece um prisma? Mas não é. Pelo princípio de Cavalieri. Então, o jeito de calcular o volume do cilindro é o mesmo jeito de calcular o volume do prisma. E o volume do prisma não é a área da base vezes a altura? Então, o volume do cilindro também é a área da base vezes a altura. Só que a minha base é um círculo. E a área de um círculo é πr ao quadrado. Então, o volume vai ficar πr ao quadrado vezes h. Pronto. Esse é o jeito de calcular o volume do cilindro. Agora, para nós entendermos a área, é preciso nós planificarmos o cilindro. Se eu fizer um corte aqui nesse cilindro e abrir essa superfície lateral, vira esse retângulo. Onde essa medida aqui, ó, é a altura do cilindro. H. É a altura do cilindro. E essa outra medida aqui, que seria o comprimento do retângulo, é o que está no contorno do círculo. É o perímetro da circunferência. O contorno, o comprimento. E nós vimos na aula de áreas que o comprimento do círculo é o Cátio-Piri, né? O 2πr. Então, essa medida aqui, ó, seria o 2πr. 2π raio. Lembrando que o raio seria essa medida. Então, nós sabemos que a área da base do círculo aqui vai ser πr ao quadrado. E a área lateral, como é um retângulo, é base vezes altura. A base é 2πr e a altura é h. Então ficaria 2πrh. Dessa forma, a área total vai ser duas áreas da base, porque são duas bases, mais a área lateral. Só que a minha base, a área é πr ao quadrado, então por isso que fica 2πr ao quadrado, e a minha área lateral, 2πrh. Colocando o 2πr em evidência, o que eu multiplico por 2πr que dá 2πr ao quadrado? Só pode ser r. Mas, se eu tiro 2πr de cá, sobra o h. Pronto. Essa é a ideia de cilindro. Uma ideia bem básica, bem tranquilinho. Desculpa. Agora, aqui no cone, nós temos que a altura do cone
seria essa medida aqui, ó, que eu fiz de azul. A altura do cone. Aqui seria o raio do cone. O raio do cone. E essa medida de cá é a geratriz do cone. Por que que é a geratriz? Porque se eu girar essa reta, ela gera o cone. Por isso que é chamada de geratriz. Se você observar, aqui dentro nós temos um triângulo retângulo. Por isso que a gente pode falar que o cone é um sólido de rotação de um triângulo em torno de sua altura. E, consequentemente, você pode aplicar o Teorema de Pitágoras aqui, né? Se você aplicar o Teorema de Pitágoras, nós vamos ter que quadrado da hipotenusa, que é o G, é igual à soma dos quadrados dos catetos. É assim que você vai achar a geratriz. Beleza. Agora o cone parece uma pirâmide, mas não é. Então por isso que o jeito de calcular o volume do cone vai ser o mesmo da pirâmide, que é a área da base vezes a altura dividido por 3. Só que a minha base é um círculo e a área de um círculo é πr ao quadrado. Então vai ficar πr ao quadrado h sobre 3. Pronto. Esse é o jeito de calcular o volume do cone. Agora, vamos pensar na área lateral. Isso aqui é a geratriz do cone. E isso aqui é o comprimento de baixo, o 2πr. Então, para você achar essa área lateral, é um setor circular. Nós podemos fazer uma regra de 3. Se você fizer uma regra de 3 entre o comprimento dela total, observe que isso aqui é como se fosse uma circunferência de raio G. O comprimento dela total seria 2πr, mas aí o raio é G. Então, por isso que vai ficar 2πg, porque o raio dela completa seria G. E a área dela completa, não é πr ao quadrado, só que o raio aqui é G. Então ficaria πg ao quadrado. Só que aqui o comprimento é 2πr. Fazendo isso, eu acho a área lateral. Quando você fizer essa continha, você vai encontrar que a área lateral do cone é πrg. A área lateral do cone, πrg. E a área da base, eu sei a área da base. Eu sei que a área da base é πr ao quadrado. Então a área total vai ser uma área da base, que é πr ao quadrado, mais a área lateral, πrg. Colocando o πr em evidência, sobra R mais G. O que eu estou querendo te mostrar é que você não precisa ficar decorando essas fórmulas. Agora, da esfera, decore. Tá? Mais fácil. Ó, aqui nós vamos ter o raio da esfera.
E o volume vai ser 4/3 de πr ao cubo. E a área 4πr ao quadrado. Pronto. É isso que você tem que saber de cilindro. Bora fazer um exercício sobre isso? O sólido da figura abaixo, com as dimensões indicadas, é formado pela união de um cone com um cilindro, cujos raios medem 2 centímetros. Com base nessas informações, podemos concluir que o volume desse sólido é em centímetros cúbicos, igual a... Gente, então conforme ele disse aí no exercício, vou fazer bem aqui no cantinho mesmo, tá? Aí nós temos que é um cilindro junto com um cone. Então, basta nós calcularmos o volume do cilindro e adicionar ao volume do cone. Aí no desenho, ele nos fala que essa altura aqui, ó, é 4. E que a altura do cone é 2. Beleza. Então, vai ser volume do cilindro, área da base vezes a altura. A base é um círculo, então fica πr ao quadrado. Só que o raio, ele disse que é 2. Então, vai ficar π vezes 2 ao quadrado, vezes a altura do cilindro, que é 4, mais, agora o volume do cone, que é a área da base vezes a altura, dividido por 3. A área da base também seria π vezes 2 ao quadrado. Só que a minha altura do cone é 2 sobre 3. Então, olha o que vai virar o volume, ó. 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 4, 16. Então, fica 16π. Mais 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 2, 8. 8π sobre 3. Se você quiser tirar o MMC aí, ó, pode ficar à vontade, pode tirar o seu MMC, mas eu não vou. Eu ensinei, né, na videoaula aí de operações de frações, ou em algum lugar que você já viu, a fazer isso um pouco mais direto. 3 vezes 16 dá 48. 48 mais 8, 56. Então fica 56π sobre 3 centímetros cúbicos. O que nos leva a marcar a letra B. B de Bosque. Tá aí? Bora lá então para mais um exercício sobre essa ideiazinha de cone, cilindro ou esfera. Um tanque para armazenamento de produtos corrosivos possui internamente o formato de um cilindro circular reto com uma semi-esfera em cada uma de suas bases, como indica a figura. Para revestir o interior do tanque, será usada uma tinta anticorrosiva. Cada lata dessa tinta é suficiente para revestir 8 metros quadrados de área. Qual o número mínimo de latas de tinta que se deve comprar para revestir totalmente o interior desse tanque? Então, se você observar no desenho aí, que eu vou fazer aqui mesmo, bem simplório, nós temos um cilindro e em cada base desse cilindro ficou meio esquisito esse desenho, hein? Enfim, nós temos uma semi-esfera. Semi-esfera é a metade de uma esfera. No exercício, ele mostrou que isso aqui é 6.
e que isso aqui é 2. 2. Pela comemoração do Matheus, foi gol do Cruzeiro. Aí, ó, gol. É porque hoje a gente está gravando esse vídeo, a final da Copa do Brasil, o último jogo, Cruzeiro e Corinthians. 2-1 pro Cruzeiro. Ihu, corintiano. Tá, enfim. Como ele falou de metros quadrados, então ele está falando de área. Então eu preciso calcular a área desse troço aqui. Gente, observe que se eu juntar uma semiesfera mais uma semiesfera, dá uma esfera. Então eu vou ter que calcular a área da esfera. E a área da esfera é 4πr ao quadrado. Depois eu substituo π, tá? Então vai ficar 4π vezes o raio ao quadrado. Só que aqui é 2, né? Então o raio é 1. 1 ao quadrado. Mais a área lateral do cilindro que vai compor esse tanque. As bases não vão contar, somente a área lateral do cilindro. E a área lateral do cilindro, 2πrh. Então vai ficar 2π vezes o raio é 1, vezes a altura, que é 6. Beleza de Creuza. Vamos lá então. Ó, 1 ao quadrado é 1, então aqui fica 4π. Aqui fica 12π. 4π mais 12π, 4π mais 12π dá 16π. Aí o Mateusão agora vai fazer uma conta aí pra mim, pra gente ganhar tempo. Mateusão, ele mandou usar o π igual a 3,14. Então faz aí pra mim, 16 vezes 3,14. O que dá 16 vezes 3,14? 50,24. Beleza, segura a onda aí, hein? Vou precisar de você de novo, mano. Aí ele diz que uma lata pinta 8 metros quadrados. Então, para eu saber o número de latas, eu vou pegar esse 50,24 e vou dividir por 8. E aí eu acho o número de latas. Quantas latas deu, Matheus? 6,28. Beleza. Gente, mas existe 6,28 latas? Não. 6 latas seriam suficientes? Não. Então ele vai precisar de 7 latas. O que te levaria a marcar a letra D. O que você vai fazer agora? Você vai baixar a lista dos 10 exercícios, vai fazer essa listinha, porque é o nosso último conteúdo. E logo mais nós vamos ter a revisãozinha aí para você. Então fique de olho nessa ideia e faça esses exercícios. Bons estudos!